Senhor está entre nós. E depois que Paulo confessou seus pecados, o Senhor resolveu o problema dele, dizendo assim: já acabou aí, Paulo? Já, Senhor. O que eu faço? Abandono o ministério, vou embora, viro um eremita, vou para o meio da montanha e termino os meus dias ali, para ninguém saber o que aconteceu comigo? O Senhor diz: não, Paulo, o seu problema é fácil de resolver. A sua fraqueza, o seu pecado se resolve com uma coisa só. Com o que, Senhor? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo deve ter perguntado aqui na mente: por que a sua graça me basta? Porque Deus continua dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segunda carta de Paulo à igreja que está em Corinto, capítulo de número 12. Deus está aqui. Está escrito: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei eu ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada aí do seu lado. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, eu te exalto, eu te glorifico. Eu acredito, ó Deus, que o céu está entre nós aqui. E eu creio, Deus, que o céu vai ficar mais baixinho aqui entre nós. Eu acredito que todos os que vieram para este culto vieram em busca, ó Deus, da sua revelação, da sua palavra, do seu conforto. E hoje é o culto dos vitoriosos, eterno. É o culto de Santa Ceia. Uma vez por mês nos reunimos ao redor da mesa, ó Pai, para em memória falarmos dos seus feitos sobre a terra. Não é mérito apenas da Catedral do Avivamento. Todos os cristãos ao redor do mundo, Senhor, celebram este dia. E nós estamos agora, Pai, em comunhão com o céu. Estamos aqui para te agradecer nesta noite. Mais do que te pedir, viemos aqui te agradecer nesta noite. Senhor, na verdade, se o Senhor a partir de agora não fizer mais nada por nenhum desses que estão aqui dentro, incluindo a mim, nós ainda continuaremos sendo, ó Deus, eternamente devedores à sua presença. Senhor, os que estão aqui unindo-se a mim, nenhum merecia estar aqui. Por isso que a salvação, ó Pai, não é um merecimento humano, é um presente divino. Nesta noite, ó Deus, eu espero que cada cristão que aqui está dê ao Senhor o melhor que tem. O melhor glória a Deus, o melhor aleluia. Que possam dar o melhor aplauso, o melhor louvor, porque para isso nos reunimos. Senhor, nesta noite fala conosco, nesta noite fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Hoje é o culto da nossa Santa Ceia. Como eu disse na oração, a Santa Ceia, ela é para nós um culto de vitória, porque é um culto onde o nosso espírito agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez, não apenas nos últimos 30 dias, mas desde que Jesus passou por esse mundo e derramou seu sangue na cruz do Calvário. Com o passar do tempo, muitos cristãos acabaram se esquecendo o principal sentido de estarmos reunidos em uma igreja como essa. Com o passar do tempo,
Nós transformamos o homem no centro do culto. E todo culto gira em torno dos problemas das pessoas. Todo culto gira em torno das necessidades das pessoas. E não que isso seja errado, mas isso também não é o correto. Na verdade, ninguém deveria atravessar aquela porta aqui para dentro apenas em busca de receber um milagre ou uma bênção. Todos nós deveríamos entrar aqui dentro para agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele já nos deu. E se alguém aqui falar que Deus não deu bênção nenhuma a ele, por favor, se você ver alguém se manifestar assim, fique à vontade para chutar a canela da pessoa. Porque a pessoa é ingrata. Porque nós temos muito mais do que merecemos nessa vida. Podemos não ter tudo que queremos, como eu sempre digo, mas temos sempre tudo aquilo que necessitamos. Porque Deus é Pai e cuida de todos nós. A raça humana, criada por Deus, se perdeu no meio do caminho. O homem não foi criado para ter a vida que tem. Nós não fomos criados para ficarmos correndo atrás do vento, porque é isso que Salomão explica quando ele vai escrever a sua carta do pregador, o livro do pregador, o livro de Eclesiastes. Por mais de 1, 2, 3 vezes, Salomão fica dizendo: coitado do homem que corre atrás do vento, porque quem corre atrás do vento nunca vai conseguir segurá-lo, porque não dá para pegar. Salomão está dizendo que a vida é assim. Nós nascemos, crescemos, de repente colocamos na cabeça um alvo e lutamos por aquele alvo com unhas e dentes. E quando nós não conseguimos, nos frustramos. E quando conseguimos, nos frustramos também. Foi um grande pensador chamado Arthur Schopenhauer que, uma vez meditando sobre a vida, chegou à seguinte conclusão: a vida é um ciclo infinito entre a ânsia por ter e o tédio de possuir. Olha que coisa interessante. Um pensador chegou a essa conclusão, que a vida se resume a isso. Lutamos em busca daquilo que queremos. E quando alcançamos, a gente fica entediado por ter conseguido aquilo e logo queremos uma coisa melhor. Quem tem um carro, quer o segundo. Quem tem o segundo, quer o terceiro. Quem tem uma casa, quer a segunda. Quem tem a segunda, quer a terceira casa. Quem tem 1 milhão, luta para ter 2. Daqui a pouco luta para ter 3. A vida é um ciclo de busca. E nós que estamos aqui nessa noite, na presença de Deus, deveríamos ter um pouquinho mais de consciência de que a vida não pode se limitar a isso. Nós não podemos estar aqui nesse mundo apenas nessa busca desenfreada e frenética, na ânsia de termos aquilo que, quando possuirmos, vamos ficar entediados. Tem que ter uma coisa maior e melhor do que isso. E o maior e melhor do que isso é uma presença invisível que está entre nós, que é a presença do Deus eterno. Como eu disse, a raça humana se perdeu no meio do tempo. O homem trocou Deus por coisas materiais. Tanto que, se lermos a Bíblia Sagrada, dia desses eu fiquei espantado com algo, pastor Elias, que eu nunca havia meditado antes. Jesus nunca chamou nenhum tipo de Deus com D minúsculo de Senhor. Você não vai ver Jesus falando de Baal e respeitando Baal, Astarote. Mas uma vez Jesus falou assim: não se pode servir a 2 senhores. E aí Jesus então implica em um demônio, um Deus com D minúsculo, que ele também diz que é Senhor porque tem poder sobre as pessoas, que é Mamon. Você já deve ter lido na Bíblia sobre Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da ganância, o Deus da volupia. As pessoas servem ao dinheiro, as pessoas servem a esta ânsia de conquistar coisas na vida. Não que isso seja errado. Você pode lutar por coisas, mas não uma luta desenfreada ao ponto de você sacrificar a sua família, ao ponto de você sacrificar tudo aquilo que você construiu por algo que ainda nem existe. Dizem que o verdadeiro sucesso só está na paz que nós conseguimos carregar. E a Bíblia Sagrada coloca um nome nessa paz. É a paz que excede todo o entendimento. Que paz que excede todo o entendimento? Essa tranquilidade que está aqui entre nós hoje. Tem muitas pessoas aqui entre nós que não têm dinheiro, não têm recursos de verdade. Tem alguns crentes aqui dentro, pastor Clodoaldo, que se sacudirmos eles de cabeça para baixo, não vai cair 10 centavos do bolso deles. Mas se pudéssemos abrir a alma deles, encontraríamos lá dentro um trono, e sentado nesse trono a presença do Deus eterno. Então a pessoa que tem Deus, ela está rica, ela está milionária. Alguém tem Jesus aqui no coração ou não? Eu também tenho. Que coisa linda. Então a raça humana acabou se perdendo. E o homem, quando se perde da presença de Deus, ele acaba cometendo coisas horríveis. Temos histórias na Bíblia, por exemplo, uma parábola em que Jesus conta de um pai que tinha 2 filhos. E de repente, esse filho que era o mais novo olhou para o pai e disse: pai, eu já trabalhei bastante, e do que adianta ficar aqui? Eu quero desfrutar da vida. E então ele exige do pai que o pai dê a ele a sua herança antecipada. E o pai faz isso. O garoto pega o dinheiro, a sua herança, era filho de um homem rico, e sai pelo mundo em busca do prazer, em busca daquilo que o dinheiro pode comprar, em busca daquilo que o homem pode possuir. E a Bíblia diz que ele foi feliz por um tempo, só que o dinheiro acabou.
E ao acabar o dinheiro, foram embora os amigos. Ao acabar o dinheiro, foi embora a sua dignidade, a sua beleza, a sua saúde, ao ponto desse homem terminar os seus dias entre os porcos. E quando ele estava vendo os porcos, ele via que os porcos comiam. E mesmo os porcos, sendo bichos tão fedorentos, eles tinham comida à vontade. Então ele se lembrou que na casa do pai dele havia comida em fartura. E ele agora vivendo ali entre os porcos, então ele propôs no coração: voltarei para o meu pai e falarei para ele: não me tenha por filho, me trate como um empregado, porque na sua casa até os seus empregados têm dignidade. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele voltou, o pai estava sentado na varanda da casa. E quando viu o filho, ao invés de xingar, ao invés de amaldiçoar, ao invés de jogar na cara do filho as coisas que ele havia feito, ele simplesmente foi ao encontro do filho e o abraçou. Colocou no dedo dele um anel, colocou sobre ele uma roupa nova, mandou matar um novilho e fez uma grande festa para aquele filho. O filho mais velho, que havia ficado em casa sempre em fidelidade, disse ao pai: por que o senhor trata melhor o meu irmão que foi embora do que eu que estou aqui? O senhor nunca fez uma festa para mim? Aí o pai disse a ele: eu achei que não precisava, porque você está comigo, você é dono de todas as coisas, você pode usar tudo que está aqui, mas esse aqui foi embora, estava perdido, mas agora ele foi encontrado. Então a Bíblia Sagrada conta essas histórias para Deus falar para nós que quando criou a raça humana, Ele criou a raça humana com sentidos de propriedade, de riqueza e de paz. Ora, vocês que estão na minha frente conhecem a Bíblia e sabem que quando Deus criou o nosso ancestral primário, Adão, Deus colocou Adão no melhor lugar do mundo para morar. Sim ou não? Deus colocou Adão para morar no deserto do Saara? Deus colocou Adão para morar no alto das montanhas onde só tem gelo? Deus colocou Adão para morar aonde? No paraíso. Ou seja, Deus colocou o homem no melhor que a terra tinha para produzir. E Deus só queria do homem uma coisa: fidelidade. Melhor que fidelidade, Deus queria lealdade. E Deus então colocou o homem em prova. Mostrou para o homem milhares de árvores frutíferas num jardim e disse: de todas você pode tocar, só não toque nesta aqui. E o homem, resultado final, tocou naquela que Deus não queria que tocasse. Deus sempre coloca na nossa vida sentidos de prova, porque o ser humano precisa de limites. Que me digam aqui os pais de adolescentes da igreja, você que tem seu filho e sua filha, se você não colocar limites para a sua criança, ela vai crescer uma criança birrenta, uma criança mimada, que possivelmente quando tiver a idade de 16, 17, 18 anos, vai achar que o mundo gira em torno do umbigo dela. E na ausência de conquistar coisas, porque agora às vezes o pai e a mãe não vai estar ali, a criança vai se cortar, se mutilar. O ser humano precisa de limites. Se nós não colocarmos limites até mesmo em nós mesmos, nós não vamos a lugar nenhum. Quando falamos de pecado à luz da Bíblia, nós não falamos apenas de atos religiosos. Não é apenas porque o homem quebrou leis e por isso Deus o puniu. Quando Deus diz ao homem para não pecar, Deus está protegendo o homem, porque o pecado machuca, o pecado traz consequências. Você deve conhecer uma, duas ou várias garotas que depois de uma noitada acordaram no dia seguinte, passou-se uma semana, 2 semanas, começaram a se sentir mal, aí vão ao médico e descobrem uma doença venérea incurável como a AIDS. Histórias assim, na minha adolescência eu vi inúmeras delas. Quantas pessoas que levam a vida dupla, têm um casamento, mas têm amantes, e daqui a pouco vai indo tudo bem. Eu costumo dizer assim: tudo vai dando certo até dar errado. E aí quando dá errado, dá tudo errado com força. Aí destrói a família, aí dilapida o patrimônio construído. Então quando Deus diz assim: eu não quero que vocês pequem, não é um puro ato religioso. Deus está tentando nos proteger. Deus é Pai. Deus é Pai. Eu já contei aqui 1, 2 vezes, e vou dizer como o apóstolo São Paulo, pastor Fernando, não me canso de contar sempre as mesmas coisas. Quando a Karen, a minha filha mais velha, era pequena, uma vez eu estava em casa, a gente morava numa casa pequena, de 3 cômodos, eu estava ali tentando buscar uma mensagem para pregar, estudando a Bíblia, e eu vi a Karen engatinhando como um bebê. Eu não sei de onde que ela achou um prego, não me lembro se foi um prego ou se foi um grampo de cabelo, aquele negócio que a minha mãe chamava de Ramona. Eu sei que a criaturinha pegou aquilo, eu só estou observando ela. Ela olhou para a parede e achou a tomada de energia. Sentou na frente daquela tomada, pegou o prego. Quando ela foi chegando perto daquela tomada, eu disse não. Ela olhou para mim e disse não, não. Eu disse não, não. Ela sorriu, mas não parou de fazer. Ela pegou o preguinho e foi chegando perto. Eu disse não. Ela parou, disse não, não. Eu disse não, não. Eu vi que se eu não fizesse algo, ela, na minha ausência, faria aquilo. E se ela colocasse aquele prego na tomada de energia, ela poderia até morrer. Então eu levantei, dei uma bronca mais forte e dei um tapa no bumbum dela. Ela levantou, chorando.
foi pro quarto correndo, a Edileuza foi atrás dela, aí coração de pai, né, é molinha. Eu falei, poxa, magoei meu bebê. Eu fui lá, quando eu fui chegando perto dela, a Edileuza falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, ela tá chorando. Ela falou, a Edileuza falou para mim, você bateu nela porque você odeia ela? Você bateu nela sem sentido? Eu falei, não, eu dei um tapinha para corrigir. Ela disse, então deixe ela sentir a dor. Você não bateu nela porque você odeia, você bateu porque você a ama. A Bíblia Sagrada diz assim, Deus açoita aqueles a quem Ele ama. Às vezes o puxão de orelha de Deus dói, mas dói muito mais do que um puxão de orelha o silêncio dele. Eu prefiro um Deus falando e regrando a minha vida, dizendo não faz isso, vai por aqui, vai por ali, do que um Deus que me deixa à la vontade. Por isso nós crentes temos limites na vida. A Santa Ceia é um culto onde nós nos restabelecemos diante do Senhor, dizendo, eu passei 30 dias no meio do fogo. Eu fui violentado, eu caí, eu tombei, eu escorreguei, eu fui jogado, eu fui lançado, fui humilhado. Acredite vocês, muitas pessoas não vieram hoje exatamente porque sabiam que era o culto da Santa Ceia. E sabe por que não vieram? Porque são neófitos na fé. São pessoas que não conhecem o texto sagrado e nem a Bíblia. Porque o diabo falou no ouvido deles que eles não mereciam estar aqui, não mereciam tocar no corpo e no sangue de Cristo. O diabo disse a eles, vocês pecaram, então não podem participar. Ah, se eles entendessem a Bíblia como eu entendo e como eu sempre ensino a igreja. Quem é que pode? Quem é que merece alguma coisa nessa vida? Quem é que não peca? A própria Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que diz que não peca, já pecou. Ou seja, nós erramos apenas de pensar, nós erramos ao olhar, nós erramos ao tocar. É impossível não pecar, mas não é impossível reconhecer que pecou, reconhecer que errou. E é assim que o crente entra no culto de Santa Ceia, lembrando os seus miseráveis pecados, e antes de tocar no corpo e do sangue, falar, Senhor, eu errei, me perdoa, lava-me com seu sangue, eu vou tentar levar uma vida melhor depois de hoje. É tudo que Deus quer. E é claro que Deus sabe que lá na frente nós vamos cair de novo, que nós vamos errar de novo, mas a bondade dele dura de geração em geração. O que Deus não quer é que você fique com a sua mente cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não sente mais nada. É uma mente que peca e acha que não está pecando, que erra e acha que não está errando. É uma mente de uma pessoa que faz as coisas já no automático. Ela programa o pecado, ela se programa para errar. É claro que todos nós passamos por isso na vida, mas nós não precisamos levar uma vida assim, porque isso, senhoras e senhores, nos afasta da presença de Deus. O rei Davi pecou, e foi um pecado grosseiro, sempre falo dele aqui. Ele adulterou, desejou uma mulher que não era dele. Ele não só dormiu com ela, ele mandou matar o marido dela. Ele cometeu pecados horríveis, até que Deus usou a boca do profeta Natan e chamou a atenção de Davi. E Davi humildemente disse, eu pequei, Senhor. E quando ele disse, pequei, Senhor, o Senhor disse, eu sei, por isso enviei o meu servo para abrir a sua mente, porque você estava querendo esconder, não de mim, mas de si mesmo o seu pecado. Não adianta você viver uma vida desregrada e achar que está tudo certo, porque dentro de você, você sabe que o que você fez não era certo, era errado. Agora você não pode conviver apenas com isso. Você precisa que essa mácula, essa mancha seja apagada. E como é que essa mácula, essa mancha, ela é apagada, pastor? Quando você diz, pequei. Quando você diz, pequei, e peça perdão a Deus, é instantâneo. Deus não leva um dia, uma semana ou 6 meses para perdoar uma pessoa. As igrejas antigamente acreditavam assim, um crente pecava, confessava, ele ficava de banco, não podia tomar a Santa Ceia, não podia cantar louvores, não podia fazer mais nada. E eu sempre me questionei, mas Deus perdoa instantaneamente. O ladrão da cruz estava lá na cruz, ele roubou pessoas, ele matou pessoas, ele só olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus não falou para ele, ó, você vai ficar 6 meses pendurado nessa cruz, 6 meses sem participar da Santa Ceia, eu vou observar você e daqui 6 meses eu vejo o que eu posso fazer. Não, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então olha que coisa interessante, eu estou dizendo para você que há um antídoto para o pecado que te assola, e o antídoto está dentro de você mesmo, está na sua voz, está na sua consciência, está em você falar, Senhor, me perdoa, porque se o Senhor Jesus liberar sobre você o seu perdão, você pode ter entrado aqui todo sujo, você vai sair daqui mais alvo do que a neve. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus. O que isso tem a ver com o texto que o senhor leu, pastor? Eu sempre uso esse texto em cultos de Santa Ceia, porque ele é para mim um texto forte demais. O apóstolo São Paulo, qual apóstolo eu disse? Não ouvi? Acotovele o irmão do seu lado, diga, conhece o apóstolo São Paulo? Pergunte a pessoa do seu lado, sabe a importância dele? Você já estudou a vida do apóstolo São Paulo, crente? Estude. Paulo é responsável por mais da metade do Novo Testamento em escrito. A metade do Novo Testamento, ou um pouquinho mais, saiu das mãos e da mente do apóstolo São Paulo.
Ou seja, ele escreveu parte da Bíblia, sob inspiração divina. Não era um Zé Mané como eu. Não era uma pessoa cheia de erros como você. Ele era um homem sagrado. Tanto que nós falamos aqui o apóstolo São Paulo. Herdamos isso do catolicismo. Chamamos os homens e mulheres de santos e santas, porque eles eram de fato separados. Mas quando falamos São Paulo, achamos que era um ser que transcendeu, que saiu dessa esfera da carne e virou quase que um anjo com asas nas costas. Esse Paulo ensinou igrejas, plantou igrejas, ganhou almas, expulsou demônios, curou enfermos e até mortos ele ressuscitou. Eu estou falando de alguém que conheceu a plenitude da fé, de alguém que tinha uma intimidade com Deus muito maior do que eu e do que você. Aqui no capítulo 12 mesmo que eu li, ele conta uma história. Ele não diz que é ele, mas todos nós sabemos que é ele. Ele diz: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o paraíso. Em algumas Bíblias diz até o terceiro céu. Ou seja, foi arrebatado em espírito. Olha o moral desse homem com Deus. Deus um dia resolveu mostrar para ele o céu. Deixou o corpo dele aqui e levou o espírito dele lá. E lá ele ouviu coisas inefáveis que ele disse: não é lícito contar aos normais. Ele, mortal como eu e você, viu coisas tão grandes e disse que nós não merecíamos ouvir o que ele viu lá. Era um homem acima da média. Era um homem puro. Era um homem casto. Foi um homem que fez um voto de celibato. Nós não vamos encontrar na Bíblia esposa de Paulo, nem filhos de Paulo. Inclusive, quando ele ensinava os obreiros que eram discípulos dele, ele disse: bom seria se vocês fossem como eu, que não se casassem. Mas já que não dão conta de amarrar esta carne maldita, é melhor que vocês casem. É melhor casar do que se abrasar. Paulo estava dizendo: é melhor vocês terem uma vida correta como a sua mulher do que viver uma vida de prostituição e de fornicação. Paulo era um homem santo. Ninguém tem dúvida disso. Até ler o capítulo 12 que eu li. Porque no capítulo 12, o escritor de mais da metade do Novo Testamento, o homem com todos os adjetivos que eu disse aqui, está falando com Deus. E ele resolveu contar para nós a conversa. Ele disse: Deus, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho aonde, igreja? No espírito. Aonde? Um espírito na alma. Ou um espinho na alma, sim ou não? Foi aonde? Na carne. Um espinho na carne. O que é um espinho? Senão aquilo que quando finca em nossa carne incomoda, faz adoecer. E se você não tirar aquele pequenino espinhozinho ali, ele vai infeccionando até criar pus. E se você não cuidar dele, daqui a pouco aquela doençazinha pequenininha vai virando uma ferida. O apóstolo Paulo, o homem santo, o homem que foi arrebatado, está dizendo: Senhor, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, eu tenho um pecado que me incomoda. Até hoje teólogos do mundo inteiro ficam tentando imaginar que pecado era. Todo mundo queria saber. Falam 1 milhão de asneiras e eu não tenho aqui coragem nem de falar o que eu já li sobre Paulo. Eu apenas deixo isso. Se ele não contou, era um segredo dele e Deus. Mas ele está dizendo: eu sou mortal igual a vocês. E ele resolveu falar com Deus. E eu imagino Deus dizendo: Paulo, por que você está falando isso para mim? E ele dizendo: Senhor, eu recebi do Senhor coisas que eu tenho ensinado à igreja. Eu recebi do Senhor palavras de pureza e de santidade. Eu tenho ensinado a igreja a fugir de pecados. Eu tenho ensinado a igreja a confessar os seus pecados. Eu tenho ensinado a igreja a buscar amigos para confidencialmente um falar com o outro e assim se perdoarem. E daí, Paulo? E daí, Senhor, que eu agora fui atingido por uma fraqueza. Eu tenho um pecado. E aí, Paulo? E aí, Senhor, que infelizmente pela posição que eu tenho, eu não posso procurar Pedro para contar para ele. Porque se eu contar para Pedro, Pedro, líder da religião, vai chamar João, vai chamar Tiago e os outros apóstolos e vai chorar, vai orar por mim, mas vai me dizer: você tem que ficar 6 meses de banco agora. Você tem que ficar afastado por um tempo. E aí, tudo que eu ensinei e tudo que eu escrevi ficará sem sentido, porque vão jogar na minha cara dizendo: você ensina aquilo que você não vive. É isso que Paulo está dizendo. Aliás, em outro texto, ele desabafa. Em outro texto, ele confessa publicamente dizendo: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, faço todo dia ainda. Veja só, uma pessoa que fala para você não faz, e ela vai e faz, ela é o quê? Hipócrita. Então o apóstolo São Paulo está dizendo a Deus: Senhor, eu sou um homem escolhido, sou um homem que prego, sou um homem que ensino, mas eu não passo de um hipócrita. Por quê, Paulo? Porque o bem que eu quero fazer e eu ensino, eu não dou conta. Mas não é porque eu não dou conta de fazer que seja errado o que eu estou ensinando. Eu estou ensinando o caminho certo, mas eu estou apontando para eles um lugar, um caminho que eu não estou dando conta de trilhar ele. E daí, Paulo? E Paulo começa, na carta aos Romanos e aos Coríntios, parece que ele está querendo se despedir da vida.
Eu sou um estudante da vida de Paulo, já chorei muito tentando entender a mente dele, porque ele começa a fazer desabafos isolados. Ele começa a falar: Senhor, quem me livrará desse corpo? É ele que está dizendo. Por que ele quer ser livre desse corpo? Porque esse corpo maltrata o espírito dele. Porque o pecado do homem se dá na carne. O pecado do homem se dá nos prazeres. E ele é um ser humano e tem a natureza caída de Adão. Todos nós caímos em Adão. Todos nós somos descendentes de um homem que pecou. E depois que Adão pecou, se você ler a Bíblia com lupa, você vai ver que a Bíblia diz assim: que depois do pecado, até a terra foi amaldiçoada. Da terra passou a brotar espinhos e abrolhos. Olha o que a Bíblia diz. Antes do pecado, nem espinho tinha na terra. Mas o pecado do homem foi tão ruim que até a terra foi amaldiçoada. Os animais foram amaldiçoados por causa do homem. A terra, tudo foi amaldiçoado por causa do homem. E aí a Bíblia Sagrada fala de 3 versículos que são pesados. Um está em Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte. Em Romanos 3 e 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que está escrito na palavra que nós carregamos conosco. Ora, se estamos aqui é para nos aproximarmos de Deus, sim ou não, igreja? Todos nós falamos em religião. Você já estudou o que significa a palavra religião? A palavra religião vem de um verbo em latim, um verbo religare. E o que é religare? É ligar de novo. O que é uma verdadeira religião? É aquela que liga o homem de volta a Deus. Só há uma verdadeira religião. Ela se chama Jesus de Nazaré. Eu sempre amo falar isso. O primeiro pecado que houve no universo, não disse na terra, o primeiro pecado do universo se deu no céu. Antes do homem pecar, já houve um pecado anterior, sim ou não? Quem pecou no céu? Lúcifer, um anjo que caiu, que se tornou em diabo e Satanás. Então lá no céu, Lúcifer pecou. O pecado lá em cima fez Deus expulsar Lúcifer lá do céu. Então lá no céu Deus venceu. Aí Deus faz o homem nascer. Aí lá no Éden o homem peca. E quando o homem peca aqui na terra, o homem se afasta de Deus. E aqui na terra, o diabo venceu, porque quem seduziu Adão e Eva para comerem o fruto foi a serpente incorporada pelo demônio. Olha só, é uma guerra. Lá no céu, o diabo cometeu o primeiro pecado, mas lá Deus o expulsou e purificou o céu. Aqui na terra, o homem cometeu o seu pecado, não pôde sair da terra e a terra está amaldiçoada. Houve um pecado lá em cima e um pecado aqui embaixo. Lá no céu Deus venceu, aqui na terra o diabo venceu. Estava empatada a luta precisava ser desempatada. E há 2000 anos atrás, houve essa revanche e a luta foi desempatada. Só que para os meus filhos que gostam de pregações reveladas, olha que coisa interessante. O primeiro pecado foi lá em cima, o segundo foi aqui embaixo. Aí Jesus vem e morre. Quando Jesus morreu, morreu na cruz. Os pés dele não tocavam a terra, a mão dele não tocava o céu. O primeiro pecado foi lá em cima, o segundo aqui embaixo. Aquele que acabou com o pecado ficou entre o céu e a terra. Por quê? É ele que liga o homem a Deus. É ele que pega na mão de Deus com uma mão da cruz e com a outra mão da cruz pega na minha mão e na sua. Não existe salvação a não ser pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Vou te dar um conselho, amigo: não procure outra forma de perdão. Você pode subir um monte lá no Himalaia, você pode ir numa encruzilhada, pode dobrar seu joelho em cima de milho, pode usar sangue de galinha preta, pode usar urucubaca, trevo de 4 folhas, essa porcariada, e nada vai perdoar os seus pecados. Pode até o presidente da república sancionar uma lei e te dar absolvição, dizendo assim: eu te tiro da cadeia, eu perdoo os seus pecados. Ele pode perdoar os pecados na esfera da terra, mas pecado diante de Deus só tem um que pode perdoar. E esse que pode perdoar está entre nós nesta noite de Santa Ceia. Está aqui dizendo: meus filhos, minhas filhas, não se desesperem. Meus filhos, minhas filhas não precisam saltar da vida para a morte. Meus filhos, minhas filhas não precisam ter medo de mim. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não é um monstro, Deus é um pai. E como pai ele fica bravo. Eu sou pai, já fiquei muito bravo, já perdi a cabeça várias vezes, já falei coisas que não devia, mas eu nunca deixei de amar. Ah, uma irmã entendeu, vou falar de novo. Como pai já errei muitas vezes, já dei bronca, já fiz coisas que depois eu me arrependi, mas eu nunca deixei de amar. O seu pai é a mesma coisa. Deus fala com você assim: eu te dou puxão de orelha, eu faço você escorregar às vezes para ver se você acorda, eu permito que o diabo toque em você, se irande com você, não é para te destruir, é para você sentir a necessidade da minha presença, porque só a minha presença supre todas as carências que vocês têm. Por que é
é que você acha que a gente vem à igreja? Eu não venho à igreja para ouvir uma música bonita, apesar que a música bonita me ajuda muito. Também não venho à igreja para ver uma pessoa falar bonita, apesar que ouvir uma pessoa que fale coisas boas também me ajuda muito. Eu venho aqui porque eu sou devedor. Eu venho aqui porque só aqui existe refúgio. Eu venho aqui porque só aqui existe alguém que compreende os meus erros. Eu venho aqui porque só aqui dentro tem alguém capaz de me perdoar sem me julgar. Veja só, você mata uma pessoa hoje ou comete um crime violento e vai lá, o delegado diz assim: delegado, eu estou arrependido, eu matei. Você confessa para ele, o delegado diz assim: parabéns a você, a sua pena vai ser até atenuada, mas eu tenho que te botar dentro do chilindró. Sim ou não? Pastor Elias foi policial, deve ter vivido isso algumas vezes. Deve ter pessoas que depois que se surpreenderam, falaram: não, eu me arrependo, eu não quero. A pessoa até chorou. Acho que nós como homens até falamos: poxa, ele está arrependido, mas existe uma lei. Pode ter perdido perdão, pode ter feito de tudo, mas ele tem que pagar por aquele crime. Diante dos homens é assim. Sim ou não, igreja? Com Deus não é assim. Por isso que de vez em quando a gente encontra nos TikToks da vida ateus ou pessoas céticas dizendo assim: como pode? A pessoa, ela matou, agora está na igreja e Deus perdoou ela. Aí a outra que escorregou numa coisa tão pequenina e foi para o mundo, foi para o inferno. E o assassino agora vai para o céu. Parece uma lei desigual, mas eu não tenho que entendê-la e nem que explicá-la. Eu só tenho que aceitá-la. Não fui eu que escrevi esse livro aqui, não. É esse livro aqui que está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. É esse livro aqui que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É esse livro aqui que diz que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que procura acha. Então, se alguém aqui hoje que entrou aqui dentro com as suas vestes manchadas como a escarlate, se você crer no que eu estou falando e antes de tocar no corpo e no sangue chorar, se arrepender e falar: Senhor, eu não vou prometer que não vou fazer mais, porque eu vou estar mentindo, porque é a minha natureza, mas eu vou me esforçar para não errar. O Senhor vai dizer assim: então eu acredito em você. E aí você vai ganhar um banho debaixo do sangue de Jesus Cristo, e você vai ficar mais alvo do que a neve. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus da igreja mais alto do que esse? Não sei se aqui tem alguém que me segue nas minhas mídias sociais, no meu Instagram. Todo dia de manhãzinho eu conto uma historinha. Alguém viu essa semana a história da garça? Estava contando, um dia eu estava lá no Mato Grosso pregando, me levaram lá no Pantanal para conhecer o Pantanal. Aquele lugar é muito lindo. E de repente, passando lá de barco, num daqueles lá tem muito lago, muito rio, né? Eu vi num lugar assim, num brejo, uma ave muito linda, uma ave tão branca que ela chegava a brilhar. O bico dela era amarelo, era uma garça. Interessante que a garça, para poder comer ali, ela teve que entrar no meio daquele cerrado e do meio do barro. E ela, para pegar o bichinho que estava lá no chão, ela teve que sentar com as penas dela no barro. E aí quando eu vi, eu falei: poxa vida, que tristeza, ela tão branquinha, aqui a parte de baixo dela estava cheia de barro. Aí o irmão que estava dirigindo ao matuto lá do Mato Grosso disse assim: pastor, o senhor vai ver um milagre. Eu disse: o quê? O senhor está vendo que ela está indo para um lugarzinho ali, veja só, ela vai ficar parada. Ela foi para o meio do cerrado e ficou diante do sol, debaixo do sol, parada, imóvel. Ele disse: nós vamos daqui uns 15, 20 minutos, nós vamos voltar, ela vai estar ali ainda, o senhor vai ver. 20 minutos depois a gente voltou, a garça estava lá parada, parecia que tinha morrido, estava uma estátua. Debaixo dela estava cheio de barro. Ele disse: pastor, fica olhando o que vai acontecer agora. Passou 1 minuto, 2, 5, daqui a pouco a garça se sacudiu com uma violência tão grande que não ficou um grãozinho de terra na pena dela. Eu disse: que produto que esse pássaro usa, que não fica barro nas penas dela? Ele disse: essa ave produz um óleo que vem lá de onde nasce a pena, e ela pega esse óleo com o bico e ela vai passando na pena dela. As pessoas acham que ela está tirando o bichinho, não é. Ela está untando a pena dela, ela está passando óleo nas penas dela, e esse óleo impermeabiliza ela. O barro cola, mas daqui a pouco, quando o sol vem e endurece ele não se sustenta, e basta uma sacudida e o barro vai embora. Eu estava meditando naquela garça e disse: Senhor, eu acho que o culto de Santa Ceia é muito parecido com isso, né? A gente vem para cá, tem um monte de garça na minha frente, todo mundo branquinho aqui. Mas se a gente for olhar direitinho, vamos ver barro na parte de baixo, barro na asa, barro daquele jeito. E o que é que a gente faz, pastor, para sarar? A gente vem para a igreja no culto de Santa Ceia e ficamos debaixo do sol da justiça. Aleluia! Me emocionei agora. É sério, a Bíblia chama Jesus de o sol da justiça. Mas para aqueles que servem ao Senhor nascerá o sol da justiça. E o calor do sol da justiça é produzido pela presença do Espírito Santo que está aqui. E aí soma-se a isso o óleo que Deus está derramando sobre nós, que é esta unção, que eu estou com a minha barba arrepiada. Tem algum pentecostal aqui? Então reage nessa noite aqui dando gritos. Aleluia! Essa é a presença do Senhor. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Paulinho? Daqui a pouco nós vamos nos levantar e vamos nos sacudir. Não ficará nenhuma mancha em você.
não ficará nenhuma mácula em você. Os inimigos que saíram contra ti por um caminho para te acusar, vão ter que fugir por 7 caminhos, porque não encontrarão uma forma de te atingir. Nenhuma arma de acusação forjada contra você vai prosperar depois dessa noite. O Senhor está entre nós. E depois que Paulo confessou seus pecados, o Senhor resolveu o problema dele, dizendo assim: já acabou aí, Paulo? Já, Senhor, o que eu faço? Abandono o ministério, vou embora, viro um eremita, vou para o meio da montanha e termino os meus dias ali, para ninguém saber o que aconteceu comigo? O Senhor diz: não, Paulo, o seu problema é fácil de resolver. A sua fraqueza, o seu pecado se resolve com uma coisa só. Com o que, Senhor? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo deve ter perguntado aqui na mente: por que a sua graça me basta? Porque Deus continua dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu já contei isso aqui e vou contar até um dia vocês memorizarem e poderem contar para as pessoas. Como é que o poder de Deus pode se aperfeiçoar? Isso aqui é algo que não dá para a mente humana entender. O que é aperfeiçoar? É melhorar. Por isso aqui de Orlândia já teve que ir lá em São Paulo e trocar as armas, porque as armas estavam supérfluas, tiveram que melhorar ela, tiveram que fazer com que armas novas viessem. É isso que significa melhorar. O Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa, ele melhora. Mas como é que o poder de Deus pode melhorar? O meu poder como pastor pode melhorar, porque eu posso ir, eu erro às vezes, então eu vou melhorando ele, eu vou ficando mais humano, vou aprendendo a me segurar. Mas o poder de Deus, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Como é que o poder daquele que tem todo o poder pode melhorar? E detalhe, Deus não diz a um crente que subiu um monte e orou 3 dias sem parar: o meu poder se aperfeiçoou quando você sobe o monte. A Bíblia não diz, Deus falou: quando você jejua 4 dias, o meu poder se aperfeiçoa no seu jejum. A Bíblia não diz: o meu poder se aperfeiçoa quando você ganha 30 almas, quando você prega uma mensagem e dezenas são batizados com o Espírito Santo. Nada disso faz o poder de Deus se aperfeiçoar. Aí vem Deus e diz para um pecador: quando você peca e me procura pedindo perdão, o meu poder se aperfeiçoa. Só uma explicação para isso, pergunte qual? Deus não consegue ser Deus pleno na vida de quem é muito santo. Aquele que é santo conhece uma face de Deus, da misericórdia e tudo mais. Mas o pecador conhece Deus na sua plenitude. Por quê, pastor? Porque aquele que é santo demais nem precisa de Deus. Estou errado ou não? A pessoa já dá conta de mortificar a carne. Ela é quase um anjo caminhando na terra. Aqui dentro da igreja tem uns 15 assim, né? É sério, se você olhar agora, fixa a olho, você vai ver na cabeça deles até uma auréola assim. Tem culto que eles põem a mão aqui e faz assim: parece aqueles lugares da Índia, né, no Nepal, onde reúne os santos, os homens que ficam 60, 90 dias até sem comer. Já Deus está vendo a história de um indiano lá que parece que ele não come, já tem uns 8 anos e ninguém sabe por que ele não morre. Chamam ele de homem santo. Um homem desse precisa de Deus para quê? Ele venceu as lutas sozinho. Uma pessoa que vence tudo sozinho não precisa de Deus para nada. Deus ama gente fraca. Ainda bem que o Marcelo se colocou. Deus ama gente fraca. Porque o fraco diz: eu não dou conta. Aí o Senhor disse: você não dá conta? O que você quer? Eu quero a sua ajuda. Aí Deus fica de pé no trono. O salmista disse: Deus pega o homem pela mão e salta muralhas com ele. Olha que coisa linda. Deus é capaz de pegar na sua mão e saltar a muralha. Deus é capaz de caçar confusão com qualquer um por causa de você. Pastor, explica melhor. Explico. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos rebeldes? Quem aqui tem filhos adolescentes? Meus pêsames a vocês. Quem aqui tem filho que é daquele jeito? Tem só uma irmã que teve coragem, o resto é tudo. Pois bem, você admite que alguém chega em você e fale mal do seu filho? Mas seu filho é uma bênção, para não falar outra coisa. Seu filho é uma bênção atribulada, ou uma tribulação abençoada. É difícil entender, é sério. Mas as pessoas vão xingar seu filho de feio, você aceita? Você aceita que alguém toque nos seus filhos? Se você, sendo ser humano, protege tanto os seus filhos, imagine Deus. É a maneira de Deus dizer: não toca nele, deixa que eu toco. Não fala dela, deixa que eu falo com ela. Não faça a minha parte, porque essa criatura tem pai, e o pai cuida dessa pessoa. É por isso que a nossa igreja, pastora Roseli, pastor Vanessa, tem essa cultura de não ficar vigiando a vida das pessoas, correndo atrás das vidas das pessoas. Você ouve daqui de cima: eu não tenho tempo para cuidar nem da minha vida, como é que eu vou cuidar da sua?
Aí tem crente aqui dentro que tem tempo, aí ele quer cuidar da vida do outro e manda pra gente nas mensagens: pastor, eu vi aquela criatura ontem, eu vi ela numa maneira assim, eu vi ela com aquela roupa assim. Aí a vontade que dá é falar assim: você olhou para um espelho ou não? Você viu que, se você viu lá, é porque você estava lá ou lá perto, né? Não é mais ou menos assim? Pois bem, eu não tenho tempo para isso. Se você não entender, não tiver piedade da sua alma, quem é que vai ter? Eu estou te apresentando aqui o caminho do perdão, mas não é porque eu te apresento o caminho do perdão que você vai ficar mestre e ficar pecando todo dia, esperando justo o dia da Santa Ceia para se acertar. E se Jesus volta um dia antes? Ou pior, e se você morre um dia antes? Para onde vai a sua alma? Lembra que eu disse em Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Ou seja, existe condenação. Existe condenação. O ser humano será condenado se não estiver em Cristo, se não estiver abraçado a Cristo, não confessar os seus pecados, se não tentar melhorar de vida. Você não pode apenas vir para esta igreja e gostar do nosso louvor e sentir aqui uma alegria tremenda. Ah, pastor, mas eu choro no culto. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia eu vou dar um ensinamento aqui sobre o que é alma e o que é espírito. A alma é o palco das nossas emoções. Você chora por causa da sua alma. A alma é enganosa. O sinônimo de alma na Bíblia é coração, e a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Não é porque você sentiu que quer dizer que está tudo bem. Não é por sentimento, é por crença e inteligência. Espírito é psique, é inteligência. Não deixe a sua alma te enganar. Ah, pastor, mas ontem eu fui lá, fiz coisas erradas, vim aqui agora, já senti. Jesus sentiu. A sua alma é enganosa, porque ela precisa da presença de Deus. Mas o seu espírito tem que ter a consciência: se você pecou, você plantou. E quem planta, colhe. Existem consequências. Então nós temos que ter juízo. Temos que entrar dentro de uma igreja como essa e buscarmos o caminho da perfeição. Temos que buscar o caminho de Cristo, seguir os passos dele. Tentarmos sermos seres humanos melhores e diferentes. Se sabemos que uma coisa é ruim, é pecaminosa, se temos condições de abandoná-la, abandonemos. Por favor, não nutra pecadinhos de estimação. Não guarde com você pecadinhos de estimação dos quais você não abre mão para nada. Passou, o senhor começar a falar muito, eu levanto e vou embora. Por gentileza, a porta da rua é serventia da casa. Não quero ver uma igreja apenas cheia de pessoas que vêm e vão, pessoas que vêm e não levam a vida e não têm transformação. Porque eu, como pastor, terei que dar conta no último dia. E quando Jesus fala: ah lá, estava aquela criatura lá, e o que você fez? Fala: Senhor, eu pelo menos falei. Eu sou uma atalaia. E como atalaia, eu estou vendo a espada vir sobre a sua vida. Eu não posso ficar em silêncio. Eu estou te alertando, a espada está vindo, é você que tem que fugir. Eu não posso ir lá e te defender da espada, mas eu posso te alertar sobre ela. O pecado ainda faz separação entre o homem e Deus, sim senhoras e sim senhores. Assim como há a bênção para aquele que se purifica e se santifica, há consequência para aquele que peca e não confessa. Que nesta noite o sangue de Jesus Cristo te cubra. Que nesta noite você coloque na sua mente pelo menos a palavra: Jesus, me ajuda a ser melhor, me ajuda a me purificar. Porque de hoje você escapou. A Santa Ceia está aqui. Daqui a pouco vamos participar do corpo e do sangue. O corpo de Jesus é a maneira de nós dizermos: todo o nosso erro está no corpo. O nosso não presta para nada, mas o dele é puro. Por isso vamos comer o corpo dele. E aí vamos tomar o vinho que simboliza o sangue. E para que serve o sangue de Jesus? Para perdoar e purificar o homem dos seus pecados. Então é por isso que quando participamos do corpo e do sangue, saímos daqui imaculados uma vez mais. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Sim, mas o versículo não termina aí. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor? É entender o que você está fazendo. É entender o que é esse momento aqui. É você, ao pegar o corpo e o sangue e antes de participar, falar assim: eu não merecia. É você sentir arrependimento, é você chorar, é você falar: Senhor, eu não podia participar disso aqui, porque eu merecia a morte, mas a sua misericórdia me alcançou. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que nesta noite o Senhor te abençoe. Que nesta noite Ele te santifique. Que nesta noite Ele te purifique. E que quando você sair daqui hoje, nesse domingo, nesses próximos 30 dias, você faça votos com Deus de se purificar, de se santificar e de melhorar a sua caminhada com Deus. Ninguém perde por se aproximar de Deus em pureza e santidade.
Ninguém perde em fazer votos. Senhor, por amor a Ti, essa semana eu vou deixar algo que eu gosto muito de fazer. Eu não vou fazer. Essa semana eu não tomo Coca-Cola. Para muitos Coca-Cola é um vício. Senhor, essa semana eu não vou assistir isso ou aquilo. Senhor, essa semana eu vou tirar 10 minutos por dia para ler a Bíblia. 10 minutos por dia, coisa tão pequena, mas você vai ver o Espírito Santo ficar tão feliz com você. E dele vai te ajudar. Senhor, essa semana eu quero passar mais tempo orando. Vou vir na igreja, vou fazer um voto. Tem culto a semana inteira, então a semana inteira eu vou estar na igreja. Faça votos. Conquiste Deus. Chame a atenção de Deus. E Ele vai ser mais do que um amigo para você. Ele vai ser alguém íntimo seu. Amém, igreja? Fica de pé comigo, por favor.